Bom dia então a todos. Já que estamos no Ano Internacional da Química, resolvi trazer uma área, a temática da Química, em particular a Química Orgânica, também conhecida pela Química dos Compostos de Carbonos. Vou começar por referir que, por acaso, as duas designações, Química Orgânica e Química dos Compostos de Carbónico, formalmente até estão incorretas. Isto porque a Química Orgânica pressupõe que é a química que provém dos organismos, extraída dos organismos vivos, e que a Química dos Compostos de Carbónico eu pressuponho que os compostos orgânicos têm todos na sua constituição o elemento carbono, o que, por exemplo, o CO2, como todos nós conhecemos, tem carbono na sua constituição e não é um composto orgânico. Esta temática aqui porque é uma área da química extremamente recente, comparada com muitas outras. Surgiu no final do século XVIII, em particular em 1777, quando foi proposto por um químico alemão, Olaf Bergmann, que propôs a separação entre a química orgânica e a química inorgânica. Ele referiu ainda que os compostos orgânicos eram aqueles que eram extraídos de organismos vivos e que os compostos inorgânicos eram extraídos dos minerais. Outros químicos tiveram uma importância enorme no desenvolvimento da química orgânica, vou só referir alguns. Houve uma teoria que era considerada chamada a teoria da força vital, proposta por Jacob Berzelius, em que dizia que tinha que haver uma força do outro mundo para se conseguir extrair dos organismos vivos e ter um composto orgânico. Perdão, esta teoria veio a ser refutada por aquele que é considerado o pai da síntese química dos compostos orgânicos, o Friedrich Wöhler, quando sintetizou, sem querer, quando estava a fazer uma determinada experiência, sintetizou a ureia, que é um dos constituintes da nossa urina. Isto em termos de, ainda vou referir apenas só mais um, que teve uma importância também muito grande, foi Auguste Kekulé, quando definiu que a química orgânica estudava os compostos de carbono que eram constituídos, praticamente todos os compostos que continham elemento de carbono eram compostos orgânicos. Mais tarde, isto só para verem que, apesar de ser muito recente, houve um crescimento exponencial da química orgânica a este ponto que conhecem cerca de 200 mil compostos inorgânicos contra 7 milhões de compostos orgânicos. Todos nós conhecemos exemplos. Nós estamos vestidos com compostos orgânicos. Por exemplo, eu trouxe este saco de plástico, é um polímero, que também é um composto orgânico. Eu trouxe também, há bocado fui beber café, eu não bebo café com açúcar. E o açúcar é um composto orgânico. Esta garrafa, o plástico, é um composto orgânico contra um composto inorgânico que nós temos, que é a água. E eu trouxe a bola de futebol a título de curiosidade, que não porque as equipas europeias e Portugal estejam a fazer uma boa figura na Liga Europa, mas também porque há pouco tempo foi descoberto um composto orgânico, que é o futeboleno, e que é constituído por 60 átomos de carbono, que tem este aspecto de uma bola, uma esfera perfeita, com 12 pentágonos e 20 hexágonos. Como é a química dos compostos de carbono, nós temos... já passou? Ok, pronto. Se quiserem que eu termine. Eu estava mesmo a concluir, mas tudo bem, não há problema. Não, ia só dizer que noutra oportunidade iria referir porque é que o carbono era extremamente importante, por isso é que se dizia na química dos compostos de carbono. Sérgio, pareceu-me que a sua apresentação estava um bocadinho nervoso. Sim. Pareceu-me que poderia ter simplificado alguns dos conceitos que apresentou, tentar com mais exemplos simplificar. De qualquer forma, pareceu-me que o tema era interessante, mas eu acho que ele precisa de ser trabalhado melhor para cativar mais o público. Eu concordo completamente. Acho que tens que trabalhar mais num conceito específico. Por exemplo, este último que falaste, porque é que o carbono é tão importante? Podias ter começado um pouco sobre a química orgânica e inorgânica, dar uma pequena definição, e depois porque é que o carbono é importante e, no fundo, dar exemplos, porque tens que arranjar uma maneira de atrair o público de o pegar. Eu acho que isso é preciso. Muito bem, são só os comentários. Ok, pronto. Obrigado.